Que maravilha podermos estar aqui mais esse momento, mais esse período para refletirmos sobre tudo aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, né? Eu quero que você sinta à vontade nesse momento, se inscreva no nosso canal, né? Anote aí, clique aí no sininho, né? E participe, não perca nenhum momento da nossa escola bíblica. Todos os domingos nós então compartilhamos aqui, a gente pode interagir no chat, responder algumas perguntas, mas nós estamos aqui todos os domingos lançando uma novidade, lançando uma nova reflexão. Nós refletimos recentemente, nós encerramos agora sobre o livro do teólogo N.T. Wright, Como Deus se Tornou Rei, e hoje eu quero convidar você a participar dos nossos 3 estudos, né? Nós teremos agora 3 estudos nesse mês de maio. É um mês muito especial, primeiro porque é o aniversário da nossa igreja, né? E o mês de maio também é um período em que nós refletimos sobre a família, né? E a igreja como uma família, o povo de Deus como uma família, né? Realmente é um assunto, um tema muito especial. Nesse mês de maio, nosso aniversário da igreja, nós estamos refletindo também sobre o pastoreio mútuo, né? Se você quer aprender sobre o pastoreio mútuo, fique atento à série de mensagens do pastor Neto, né? Agora é nosso pastor também, agora é membro da nossa igreja também, então a gente tem vários pastores aqui, pastor Edson Vicente, nosso pastor presidente, nós temos o nosso pastor de jovens, né? E o nosso também pastor missionário que atua também na nossa Convenção Batista Norte-Grandense, que é o pastor Ramon. Temos o nosso pastor colaborador também, que é o pastor Douglas, né? O pastor Douglas, infelizmente, está partindo, mas Deus é tão bondoso que aí mandou o pastor Neto, pastor Pedro Neto, para estar aqui junto com a gente, colaborando junto com a gente. E a gente está aprendendo, então, com ele sobre o pastoreio mútuo, né? E aí nós temos, nesse mês de maio, 3 domingos que eu quero refletir com os irmãos sobre isso, né? Há uma série de questões que são muito importantes, né? Nós refletimos agora sobre o impacto que os evangelhos têm e a maneira como nós devemos ler o Novo Testamento, não como algo completamente novo e separado do Antigo Testamento, mas como um contínuo, a forma como Deus tem tratado do seu povo e a forma como ele tem conduzido o seu povo e nos inserido, então, nesse povo, né? Nós que somos esse povo de Deus também agora, né? E aí, nesse momento, eu quero pensar, nós vamos começar nesse domingo, teremos mais 2 outros domingos refletindo sobre esse tema, né? E qual é o nosso tema? Qual é o nosso tema? Senhor meu Deus, pra onde iremos? Que maravilha! Que maravilha! Para onde iremos nós? E o tema que nós vamos refletir nos próximos 3 domingos é mais do que um simples pastoreio, o cuidado da alma como missão. Mais do que um simples pastoreio, o cuidado da alma como missão. Refletindo sobre o tema do nosso aniversário da igreja, refletindo sobre o tema família, refletindo sobre todo esse período em que nós estamos agora, eu andei orando, pensando, e aí eu pensei que nesse mês de maio seria muito importante a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso. E esse é um tema de um material para grupos pequenos, Hauskreis Magazine, é uma revista da Alemanha, de um grupo chamado Bundesverlag. É um grupo para as igrejas batistas, para as igrejas, é um grupo interdenominacional e tem uma série de estudos muito interessantes e eu queria tratar desse estudo que foi proposto, inclusive, pelo terapeuta, na verdade é um psicólogo e terapeuta da metodologia Gestalt, e ele é supervisor, né, também dessa área na cidade de Hattingen. É o Dr. Dieter Martschinker, né? É um nome diferente para a gente, mas esse é um tema que muitos nos diz respeito, né? Ele trata exatamente sobre essa expressão, que muitas vezes a gente traduz como capelania, mas em alemão o termo é Seelsorge, né? E Seelsorge significa o cuidado com a alma, preocupação com a alma. Tem essa relação exatamente da palavra Seele,
né, que é alma, que é espírito, né, que é a nossa psique, o nosso intelecto, mas também as nossas emoções, e como esse cuidado se dá de uma maneira dentro de uma comunidade, né, se assim a gente pode dizer, né, dentro da igreja, né, com o povo de Deus. Né? A capelania, às vezes, quando a gente fala em capelania, geralmente a gente pensa em alguém com uma formação específica. Mas essa capelania, por assim dizer, ela também faz parte da nossa vida cristã. Uma coisa é a atuação especializada de maneira espiritual na psique das pessoas, na alma das pessoas. Outra coisa é exatamente esse exercício que nós temos enquanto comunidade. E aí pensar sobre pastoreio mútuo é pensar exatamente sobre esse exercício mútuo da capelania, não de uma forma especializada, mas de uma forma amadora. Peraí, o que é que você está querendo dizer? Você está querendo dizer, hein, Nelson? Ei, Nelson, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que cada crente, cada pessoa dentro de uma igreja é chamada a pensar um pouco sobre o cuidado da alma uns dos outros, o cuidado da psique, das emoções uns dos outros? É sim, né? Nós não somos especialistas e por isso a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Mas todos nós, se a gente vai ler a Bíblia, a gente é chamado a esse tipo de reflexão. Mas o que vem a ser esse cuidado da alma? O que vem a ser exatamente esse tipo de questão que traz algumas dúvidas e traz algumas preocupações para todos nós, né? É um perigo muito grande e aí a gente precisa pensar, né? A gente tem muita propaganda negativa, né, dos evangélicos, né? Se a gente se insere, ainda que nós da Primeira Igreja Batista de Natal sejamos parte do que a gente vai chamar de igreja histórica, nós somos cuidadosos com relação a uma série de questões, nós somos protestantes, a gente não vai se guiando muito pelas emoções, a gente acaba recebendo um pouco essa imagem de que nós evangélicos nós trabalhamos com uma coisa que é chamada de lavagem cerebral. Então, esse conceito de lavagem cerebral, de quem, olha, não vai para a igreja de fulano, não vai, não vá para lá, eles vão fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Então, a gente tem muito dessa questão, né? Uma série de pseudo-pastores, né? De pessoas pseudo-evangélicos, pseudo-igrejas, uma série de pessoas que são charlatães, né? São pessoas que são realmente falsários, pessoas que andam com má fé, andam com a Bíblia debaixo do braço, mas não andam com ela no coração e acabam fazendo uma propaganda negativa do que realmente significa o cristianismo, o que realmente significa ser um seguidor e compreendedor dos evangelhos e por isso evangélico, o que significa realmente ser alguém que é reformado, alguém que é cristão, alguém que segue então os pensamentos de Cristo. Nós queremos pensar sobre um aspecto muito importante que é o cuidado da alma. É o contrário do que esses charlatães fazem, né, do que essas pessoas charlatãs fazem. É o contrário, exatamente o oposto. Nós nos preocupamos em trazer felicidade, saúde, alegria, paz de espírito, e isso não de uma forma isolada, mas como uma comunidade. Então a gente entende que, né, ser cristão, a gente entende que viver como um cristão é exatamente viver numa comunidade em que todas as pessoas se preocupam não com a vida do outro, não com o que o outro está fazendo ou não, mas se preocupam com a alma do outro, com a felicidade do outro, se ele realmente está vivendo de maneira plena, de maneira alegre. E isso nas suas mais amplas formas possíveis. Né? Então, ter esse sentimento é pensar sobre alguns aspectos que são bem importantes para a nossa fé e para a nossa comunidade. Né? Por isso, mais do que um simples pastoreio, mais do que simples um nome, né, ou algo nesse sentido, o cuidado da alma deve ser compreendido como uma missão por cada um de nós que se entende como seguidor de Cristo Jesus. Vamos para a Bíblia, né? Porque a gente vai pensando, então, de onde vem essa ideia de alimento da alma, de onde vem... A gente tem toda uma linguagem evangélica, né? A gente tem um evangeliquez, né? Antigamente se falava, eu lembro
da minha infância em Mossoró e se falava, quando a gente conversava com gente antiga, né, falar gente antiga, gente experiente, né, da terceira, quarta, quinta, sexta idade. Quando eu conversava com gente experiente, bem mais experiente do que eu, se falava muito na década de 90 sobre a lei dos crentes, né? Ah, um dia, quem sabe, eu vou seguir a lei dos crentes. Mas o que vem a ser, então, essa lei dos crentes? A gente tem, então, uma cultura própria, né? A gente tem um jeito próprio, uma identidade própria, e a gente vai utilizando algumas linguagens, né? Então, esse alimento da alma, alimento espiritual, a gente tem uma série de linguagens que às vezes é difícil de entender. Mas nós temos a nossa fonte são os evangelhos. Então eu convido você, com todo cuidado, a abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 6, né? E eu quero ler com vocês do verso 32 ao verso 38, né? Verso 32 ao verso 38. Não, vamos fazer melhor, vamos ler até o verso 39, verso 40. Vamos até o verso 40. Verso 32 ao verso 40. O que é especial e o que nos faz realmente a gente pensar sobre uma escola bíblica é a gente pensar no ensino de uma maneira seriada a partir da palavra de Deus. Então a Bíblia, enquanto palavra de Deus, que se faz palavra de Deus no momento em que nós a recebemos em nosso coração, essa Bíblia, essa palavra de Deus, ela tem muito a nos dizer, ela tem muito a nos ensinar e é por isso que nós estamos aqui nos dedicando a isso, né? João capítulo 6, versos 32 a 40, tá? Por favor, se concentre nesse momento, pare tudo que você está fazendo. Eu sei que tem gente que liga lá a escola bíblica para lavar a louça, para varrer a casa, mas eu peço que você se concentre nesse momento, porque esse é um texto sagrado, é um texto que é importante para nós. Então, com reverência e temor e tremor, acompanhemos, por favor, com silêncio, né? Todo mundo que está aí na sua casa, sente-se direitinho na sua poltrona, na sua cadeira, no seu sofá. Se você está deitado na cama, sente, pelo menos nesse momento, para a gente refletir sobre esse texto, tá? Tão precioso. João, o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos de 32 a 40, tá? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que palavra linda! Esse é um texto magnífico, porque esse texto ele traz exatamente o ponto principal do que significa esse alimento para a alma, né? O que significa realmente esse tipo de preocupação. Quando a gente vê aqui no verso 35, né? Verso 33, ele fala, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí o povo que está ali diz assim, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Primeira questão quando a gente trabalha relacionada ao cuidado da alma é que todos nós temos esse vazio na alma. O mundo tem um vazio na alma, né? E esse vazio na alma, ele pode ser então comparado à fome. Nós temos uma fome de Deus, nós temos uma fome existencial, né?
Às vezes as pessoas acham que não tem fome de Deus. Eu quero saber de Deus, diz alguém desavisado por aí. Mas todos nós temos uma certa busca existencial, né? Até aquele ateu mais ateu tem algo pelo qual ele trabalha, tem algo pelo qual ele estuda bastante. Nós estamos sempre numa constante busca. E essa busca não envolve simplesmente busca por bens materiais. Tem gente que concentra toda a sua existência, todo o seu desejo existencial para ganhar dinheiro. Tem gente que concentra para ficar forte, né? Para cuidar do próprio corpo, né? Para cuidar da própria beleza, né? De maneira exagerada, de maneira exacerbada. Tem gente que se dedica a ter publicações, a ser famoso, né, a aparecer na mídia, independente da forma qual for, né? Então, agora a palavra da moda agora é influencer digital, né? Aquela pessoa que ela se dedica a 24 horas por dia a publicar coisas, a publicar stories, a fazer vídeos engraçados e aí por aí vai, né? Nós temos, primeiro estourou o Orkut, eu sou da época do Orkut, viu, gente? Eu respeito. E aí o Orkut acabou, veio o Facebook está em declínio, mas aí você tem outras redes sociais como o Instagram, né? E também agora a moda também é o TikTok, né? Que é um outro aplicativo, e por aí vai, né? As pessoas elas vão influenciando e comprando coisas, né? E construindo, inclusive, tendo uma carreira. Tem pessoas que têm uma carreira sendo influencers digitais, né? Sendo exatamente esse tipo de gente influenciando o consumo, a compra, mostrando roupas, experimentando produtos e construindo então uma carreira dentro disso, né? Dentro desse grupo, né? Então cada um tem a sua sede existencial e tenta responder os seus desejos, os seus anseios existenciais de alguma forma. A forma então que Deus se apresenta, né, e a forma, as palavras que Jesus utiliza para alimentar. Então olha só a metáfora aí que acontece, né? Para alimentar essa sede da alma é a ideia de pão. Né, o pão de Deus, o pão que desce do céu. Essa é uma expressão muito bonita, né? O termo é interessante que o termo em grego que a gente vê aqui é ektu uranu, né, que desce do céu, ele sai do céu, vai para fora do céu, né, e o céu é exatamente aquela instância, como é que eu posso dizer, uma instância metafísica que representa o lugar onde todas as coisas pertencentes a Deus estão, né? Então é um lugar onde todas as coisas que pertencem a Deus estão, todas as coisas santas, todas as coisas puras, elas estão nesse ambiente espiritual que vai ser definido como céu, né? Mas aí não é o nosso céu físico, né? É um céu enquanto lugar espiritual, a instância espiritual onde Deus e todas as bênçãos, todas as questões relacionadas a Deus estão. E aí é interessante a gente pensar nisso porque nós temos então a figura de um pão, e aí não há algo mais universal do que o pão, enquanto a fonte de alimento, né? O pão tem energia, tem carboidrato, tem vitamina, tem sais, tem minerais. Às vezes quando o pão é muito, como é que eu posso dizer? Quando o pão é muito industrializado, não tem nada, né? Só a borracha. Mas, né, um pão por si só, bem tratado, o pão integral, ele realmente é uma fonte de alimento importante, né? Ele salva a vida humana, a vida material humana da morte perante a fome. E aí nós temos exatamente esse tipo de imagem, né? Jesus aqui ele tinha recentemente feito a multiplicação de pães, então tinha acontecido a multiplicação de pães, o povo tinha saciado o seu corpo, e aí Jesus vai falar, olha, tem um pão, né? Moisés lá no deserto, caiu o maná, isso era chamado de pão do céu. Mas olha, o pão, na verdade, não foi Moisés que deu, foi Deus quem deu. E aí o povo diz, a gente quer desse pão, esse pão traz vida ao mundo. Parecia que eles não tinham entendido muito bem o que isso significava, porque Jesus vai dizer, olha, eu sou o pão da vida. Eu sou esse tipo de pão espiritual que traz vida e preenche uma necessidade que o pão comum não pode preencher.
Então você pode ser dono de uma fábrica de pão, mas existe uma necessidade na sua alma, existe um buraquinho aí na sua alma que não há nada que possa preencher a não ser eu próprio. É o que Jesus está dizendo. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse é o ponto principal do que a gente pode falar sobre alimento para a alma, alimento para a vida. Então, perante a crise existencial, Jesus é a resposta, Jesus é o alimento. É interessante a gente pensar desse ponto de vista, por quê? Porque crises existenciais é algo pelo qual todos nós passamos, né? Nós vivemos um período de crise pandêmica, né? Um problema, crise política, crise de tudo quanto é jeito, financeira. O mundo inteiro está numa grande crise, né? O Brasil não está isolado nisso. Quando eu converso com outros colegas de outros países, a situação é muito semelhante, é muito parecida. Casos de corrupção, político envolvido em sujeira, essas coisas que a gente fica realmente colocando a mão na cabeça e se perguntando, meu Deus, como, como numa época de pandemia, de sofrimento mundial, existem pessoas no mundo inteiro que ainda tentam dar o cheixo, né? Tentam ainda passar um golpe, passar a perna. Como é que isso pode acontecer? Esse é o mundo em que vivemos. Isso traz uma série de angústias existenciais gigantescas, né? E uma coisa importante que nós temos dentro do cristianismo é exatamente esse tipo de resposta e esse tipo de preocupação. Jesus, ele é o pão da vida, né? Jesus é exatamente o tipo de alimento que a nossa alma precisa, que a nossa existência precisa, para que a gente possa enfrentar essa realidade humana com tranquilidade, para que a gente possa sobreviver a essas crises que não são materiais. Então, às vezes eu estou com saúde, eu estou com tudo em cima, eu estou com dinheiro na conta, com emprego, maravilha, mas existe algo que o dinheiro, a saúde, a minha própria situação física não consegue alimentar. Esse tipo de angústia só Cristo pode alimentar, exatamente esse tipo de mensagem que esse texto traz. E aí, quando nós vemos, né, o Jesus ele vai falar sobre essas questões, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E a gente vê que o povo começa a reclamar, né? Aqueles que estão ali assistindo começam, não, como é que ele é o pão da vida? Esse Jesus não é o filho de José? Como é que ele diz que desceu do céu? O povo não consegue entender. E aí, por causa dessa, Jesus ele vai responder de uma maneira muito séria, né, sobre essa figuração que o pão da vida tem, né, que o pão ele é triturado também. Ele fala quem comer a minha carne, beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele vai falar sobre a crucificação e como esse sofrimento vai trazer a vida, né, assim como um alimento, ele traz vida a quem o consome. Cristo, ele então é consumido pelos nossos pecados, ele é consumido pelos nossos delitos, ele é consumido pelas nossas limitações, trazendo então vida. Isso escandaliza, né? Que coisa maluca, que coisa louca, isso escandaliza. E aí muitos discípulos se retiram, né? Muitos discípulos, muitas pessoas que seguiam a Jesus junto com os outros, os 12, né? Muitos outros vão então se afastar e vão o abandonar. E aí eu quero convidar você a ler aqui ainda em João, capítulo 6, versos de 66 a 69. Né? Nós vamos ler assim. À vista disso, então, à vista de toda essa questão, Jesus falou sobre o pão, que ele era o pão da vida, Jesus falou sobre a sua posição espiritual. O povo não entendeu muito bem o que isso significava, rejeitou esse tipo de ensino e abandonou a Jesus. Jesus se vira para os 12 e fala: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Reconhecendo que Cristo é aquele que tem as palavras de vida eterna, reconhecendo que Ele é o Santo de Deus, a gente começa a encontrar então uma resposta simples, uma resposta básica ao problema existencial que existe no mundo. E aí no dia a dia, quando a gente começa a entender isso, no dia a dia, quando Cristo habita em nós, quando a gente tem uma vida cristã, a gente vai enxergar a vida de outra forma. E aí, naturalmente, a gente vai se deparar com pessoas em problemas, os seus problemas existenciais. Porque muitas vezes você, muitas vezes eu, a gente esquece, né, realmente isso, que Cristo é o que alimenta a nossa alma. Se há alguma aflição, se há alguma ansiedade, se há alguma coisa que não está se encaixando direito na minha rotina, eu preciso então parar para buscar ter um relacionamento genuíno com Cristo. Eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso fazer minha devocional diária, eu preciso buscar o Senhor, procurá-lo, orar, pedindo para que Ele fale comigo, para que Ele se revele a mim. Eu preciso fazer esse tipo de situação. Então, às vezes a gente não entende, está numa crise, não consegue dormir, está numa dificuldade. Aproveite esse momento para orar. Está num conflito, aproveite esse momento para você se concentrar em Cristo. Essa semana eu recebi uma proposta maravilhosa, né? Me ligaram por telefone, me fizeram uma proposta incrível. E aí eu comecei a ouvir, comecei a prestar atenção. E aí quando eu me toquei, era um golpe. Era um golpe desses por telefone de consignado. Meu Deus do céu, eu fiquei em desespero. A primeira coisa que eu fiz, eu pedi a Deus orientação sobre como eu deveria proceder diante dessa situação. É a primeira coisa. É a primeira coisa. No momento de crise, eu não sei lidar com golpista. Geralmente eu caio. Quando alguém quer me enganar, consegue. Se alguém quiser me enganar, consegue fácil. Então, a primeira coisa, a gente tem que, meu Deus, no momento de crise, Jesus é o pão do céu. Vamos orar. Pedir a Deus uma orientação. Eu não tenho condição que Deus então me arranje alguma pessoa, me dê alguma luz, me traga alguma orientação para que eu possa me desvencilhar desse tipo de situação. E aí, graças a Deus, resolvi tudo. Não consegui, me livrei, né? Eu fiquei, e agora? Eu desliguei o telefone, e agora eu ouço o que a pessoa está dizendo, e agora não sei o que. A pessoa, né, com meu e-mail, mandou um boleto, e eu, eita, e agora? Isso aí é golpe, eu já percebi, né? Como é que eu vou reagir diante dessa situação? Perante pequenas crises, ou as grandes crises de alma, a oração é a nossa primeira resposta. Jesus, Ele que tem o pão da vida. E às vezes no nosso dia a dia, o nosso irmão, ele, por causa da situação em que ele se encontra, por causa do problema em que ele se encontra, por causa do engano em qual ele foi conduzido, acaba que às vezes o meu irmão não consegue parar para orar. Ele não consegue encontrar a resposta. E aí é nesse momento em que a gente funciona, em que a gente se mostra como uma comunidade de fé. Porque é exatamente para isso que existe uma comunidade. Porque existe aquele momento, ok, Nelson, eu sei disso. Eu sei que Jesus, como disse Pedro, né? Senhor, para onde iremos? Para quem a gente vai? Em qual direção a gente vai? Para onde a gente vai? Tu tens as palavras de vida eterna. Só você tem a resposta. Só você é o pão da vida. Só você tem um alimento para as nossas crises existenciais. Mas às vezes eu não consigo enxergar isso. Às vezes eu me esqueço. Às vezes eu estou numa crise no meu casamento. Às vezes eu estou numa crise existencial tão profunda que eu não consigo enxergar. E aí, exatamente na comunidade de fé, os nossos irmãos que estão ali ao nosso redor são aqueles que vão chegar e vão dizer: não, olha, o seu defeito é esse, o seu problema é esse. Não, não é isso. Não é ter as respostas prontas. Porque quem tem a resposta, quem é o pão da vida, não é a gente, não é a igreja, é Cristo, é o próprio Cristo. Mas é alguém que se coloca à disposição para orar com a gente. Olha, eu vou orar por você, vamos orar junto? Eu não preciso saber qual é o seu problema, até porque eu não tenho como resolver, mas vamos orar.
E aí nós acreditamos no poder da oração. Nós acreditamos que Jesus, enquanto pão da vida, Jesus presente na sua igreja, né? Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estarei entre eles. O próprio Jesus disse isso. Quando Jesus se faz presente, quando Jesus está ali, no momento de oração, no momento de comunhão, no momento de intercessão comunitária e conjunta, ali Deus traz uma resposta, Deus traz uma orientação, Deus traz a cura, Deus traz o cuidado. Então é esse tipo de questão que a gente precisa entender, né? Às vezes você não é muito tímido, não gosta muito de lidar com gente, né? Essa coisa de cuidar da alma é uma coisa mais para pastor. Mas numa realidade de discipulado, numa realidade em que todos nós somos chamados para sermos discipuladores, ou seja, para cuidarmos das vidas uns dos outros, né? Não como aquela pessoa enxerida, fofoqueira, que está ali apontando o dedo e querendo saber de todos os segredos, mas como alguém que se preocupa, como alguém que está ali para ser um ombro amigo, né? E nós somos chamados muitas vezes a esse tipo de situação. Nós somos chamados muitas vezes a esse tipo a trazer uma certa resposta para o mundo, né? E nós precisamos entender então que o pastoreio mútuo ele deve ser encarado como parte da nossa missão. E aí eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia digital em Mateus. Cadê Mateus? Ei, estou no Antigo Testamento. Mateus capítulo 25, a partir do verso 36. Né? E até no verso 35, né? Vamos ver, no verso 35 até o verso 40, né? Disse assim: Porque tive fome e me destes de comer. Mateus 25, de 35 a 40. Leiamos. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quem sente o impulso de cuidar do outro, de cuidar de uma outra pessoa, quando o vê em necessidade, essa pessoa tem exatamente esse tipo de sentimento que nós vemos nesse texto. O sentimento em querer cuidar do próprio rei, em querer cuidar do próprio Deus, em querer atender às necessidades daqueles que representam a própria imagem do nosso Deus. Essa mensagem é muito linda. E é por isso que nós incentivamos para que você seja também um pastor, né? Seja também um cuidador das almas que estão ao seu redor. A nossa missão ela é muito grande. Nós representamos o próprio Cristo. A Igreja de Deus unida, agindo, ela representa, ela é por si só o próprio corpo de Cristo. Ser o corpo de Cristo é ser a materialização da ação de Deus no mundo. Isso é uma responsabilidade gigantesca. Responder, então, a perguntas existenciais, dar conselhos, estar apto para fazer isso, não é uma coisa simples. É algo pelo qual nós temos que nos preparar. Fazer parte de uma escola bíblica, estudar a Bíblia de maneira comunitária, ler a palavra de Deus, isso faz parte desse tipo de formação. Se preocupar em cuidar de almas, em ser um cuidador de almas, é muito mais do que uma simples atividade eclesiástica. É muito mais do que, como outros
podem entender, é uma lavagem cerebral. Não é isso. É trazer liberdade às pessoas. É trazer liberdade de pensamento. É trazer liberdade de vida. É trazer respostas a grandes crises existenciais. Se você não se sente preparado para isso, não tem problema, a gente nunca vai se sentir. A gente tem que entender que a verdadeira resposta e o pão da vida está em Cristo, está na palavra de Deus e não em nós. Não sou eu que tenho as respostas, por isso que eu tenho condição de fazer o pastoreio mútuo, por isso que eu tenho condição de sair dando conselho por aí, por isso que eu tenho condição de sair respondendo grandes perguntas existenciais. Não, 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 não. Nenhum de nós tem condição de fazer isso. Só Cristo é que tem as respostas para todas as perguntas e todas as indagações da alma. Se você está aí em crise, se você está aí angustiado, sem saber quais rumos a sua vida vai tomar ou que decisões você precisa tomar para enfrentar esse momento de pandemia ou de crise política, financeira que a gente está vivendo nesse momento, ore. Jesus é o pão da vida. E procure os seus irmãos, procure os seus pastores. Nós somos uma igreja abençoada, nós temos vários pastores, nós temos diáconos, nós temos pessoas que são exemplo e que têm experiência de vida, que podem nos ajudar nessa caminhada. Ore a Deus, pergunte aos seus conselheiros, pergunte a pessoas e peça a Deus também para que Deus coloque conselheiros ou conselheiras na sua vida que te ajudem nesse momento de crise. Se você não sente que você está em crise, então a sua responsabilidade é maior ainda. Se prepare, esteja estudando, lendo a palavra de Deus para responder às angústias das pessoas que estão ao seu redor. Quantas vezes eu estava no meu trabalho e alguém de repente bateu na porta do meu escritório desesperado, pedindo uma orientação, pedindo algum consolo, e aí eu não tinha as respostas. Eu não tinha como atender essa pessoa, não tinha como responder, mas eu tinha uma palavra de oração, eu tinha minha Bíblia, eu tinha simplesmente uma cadeira e um momento em que você pode segurar na mão da pessoa e orar por ela, e impor as mãos, pedir para que Deus traga paz, traga consolo, traga orientação. Esse é o caminho do cristianismo. Esse é o caminho de uma vida em comunidade. Estar atento às necessidades do outro e se preparar para responder, então, às necessidades que se apresentam perante a nossa porta. Esse foi o nosso primeiro estudo sobre esse assunto. E a gente tem que entender, né, que o cuidado da alma é como um bordado, né? É um cuidado artesanal. É algo com o qual se demora muito tempo e é algo com o qual a gente tem que se preparar também para que a gente não seja simplesmente uma pessoa que sai por aí falando respostas para todas as coisas, mas a gente precisa entender que as respostas elas se encontram na palavra de Deus. A resposta para as perguntas existenciais, para as crises existenciais, é o pão da vida, que é Cristo. Para onde iremos? Para onde iremos? Se só Cristo tem as palavras de vida eterna. Meus queridos, Senhor meu Deus, pra onde iremos? o nosso Deus é maravilhoso. Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Para onde eu vou? No momento em que a crise bate a porta, quem eu vou procurar? Que a gente entenda que mais do que um simples pastoreio, cuidado da alma é a minha missão, é a sua missão dentro do reino de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo, né? Quando a gente vai ter o nosso próximo capítulo. Até a próxima, até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe, uma boa semana e até lá!